Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. Olá, querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, jornalista missionária no Timor-Leste, aqui agora com você para mais um Vidas que Inspiram. Você estava com saudade de ouvir minha voz falando dos conhecidos e desconhecidos que fielmente dedicaram suas vidas à obra missionária, não estava? Pois hoje eu vou falar de um dos top 5, nada menos que o pai das missões modernas, aquele que quebrou séculos de inércia da igreja e deu início à grande era das missões transculturais do século XVIII. Já sabe quem é? Então fica comigo e seja inspirado. William Carey, filho de Edmundo e Elizabeth Carey, nasceu no dia 17 de agosto de 1761, no vilarejo de Poulsbury, perto do condado de Northamptonshire, Inglaterra. Seus pais eram tecelões e isso garantiu uma vida simples, marcada por necessidades, até que seu pai assumiu o cargo de professor da escola do vilarejo, o que possibilitou melhores condições de vida, mais livros na estante e contribuiu para que William, desde pequeno, fosse leitor assíduo e grande estudioso dos mais diversos temas. A família era membro da igreja anglicana, mas William não passava de um cristão nominal. Talvez toda a família. Nem por isso William deixava de ler a Bíblia e até elegeu O Peregrino, de John Bunyan, como um de seus livros favoritos. O tio Peter Carey, soldado do exército britânico, foi o responsável por lhe aguçar a curiosidade pelo além-mar, pois lhe contava histórias fascinantes sobre suas incursões no Novo Mundo, África e outros lugares. Aposentado, o tio Peter agora se dedicava à jardinagem, profissão que William desejava seguir, não fosse as muitas alergias que lhe impediram. Contudo, a paixão pelas flores e até mesmo o estudo da botânica vão acompanhá-la até o final da vida. Sem poder ser jardineiro, aos 14 anos se tornou aprendiz do sapateiro Clark Nichols, do vilarejo de Piddington. O trabalho manual nunca afastou William dos estudos. Ali mesmo, na sapataria, encontrou um comentário do Novo Testamento com várias palavras em grego, que ele anotava e traduzia com a ajuda de Tom Jones, um amigo de seu pai. Gente, de fato, William Carey tinha um dom especial para línguas. Não se sabe ao certo quantas línguas das clássicas, das europeias e das indianas ele aprendeu. Parabéns! Na sapataria, William também trabalhava ao lado de John Ward, um jovem de uma denominação congregacional dissidente da igreja anglicana, que William não via lá com bons olhos. Mas John era persistente em testemunhar sobre Cristo e sempre emprestava livros cristãos para William, até que ele aceitou participar de uma reunião de oração no vilarejo de Hackleton. Algo especial aconteceu no Natal de 1777. William recebeu uma moeda falsa de 1 shilling que ele entregou a seu empregador como se tivesse recebido de troco e ainda orou a Deus: me ajude a sair dessa impune. Eu prometo que eu nunca mais vou pecar se Deus me ajudar. E Deus o ajudou, mas não do jeito que ele queria. Porque quando ele foi descoberto, William sentiu uma vergonha tão grande que ele experimentou a mais profunda consciência de pecado e foi aí que ele entendeu a necessidade de Cristo para receber perdão e salvação. Com a morte de Clark, William foi trabalhar com Thomas Old, um tecelão de Hackleton. A essa altura ele já tinha abandonado a igreja anglicana para se juntar aos tais dissidentes e até esteve entre os fundadores da Igreja Batista de Hackleton. 3 semanas depois da fundação, em junho de 1781, William se casou com Dorothy Plackett, cunhada do Thomas, seu empregador, solteira, 5 anos mais velha e de gênio forte. A história diz que era um casamento pouco harmonioso e com a morte de Thomas, William ainda assumiu os cuidados com a cunhada e os 4 sobrinhos, o que dificultou ainda mais a situação econômica da família.
Desde a conversão de William, ele sempre atuou como pregador leigo, mas aos 25 anos, em 1785, ele recebeu o convite para cuidar de uma pequena igreja batista em Moulton. Ele foi ordenado apenas em 1º de agosto de 1787, porque repetiu na primeira avaliação para ordenação, passou na segunda. Ali em Moulton, nasceram 3 de seus filhos, Felix, William e Peter. E ali então ele acumulava o trabalho de pastor, sapateiro e professor de tempo parcial. Ele ainda se mantinha assíduo ao estudo da Bíblia e rapidamente ele desenvolveu uma visão missionária. Ele estava certo de que a principal responsabilidade da igreja era a evangelização do mundo, mas deparou-se com uma teologia equivocada e chegou a ouvir da liderança da sua denominação: jovem, sente-se. Quando Deus desejar converter os pagãos, Ele o fará sem a sua ajuda ou a minha. Querido ouvinte, tem gente falando isso ainda hoje. Se você tem dúvidas sobre a soberania de Deus e a responsabilidade da igreja, vai ler sobre o assunto. Temos alguns materiais aqui no blog apmt.org.br. Você também pode procurar o tratado de 87 páginas que William Carey escreveu em 1792, intitulado Uma investigação sobre o dever dos cristãos de empregarem meios para a conversão dos pagãos. Na verdade, o título é muito maior que esse aqui já é o resumido. Essa investigação fala sobre a necessidade urgente da pregação do Evangelho e da proclamação do reino de Deus em todos os continentes. Essa investigação foi dividida em 5 partes, impressa e amplamente distribuída nas igrejas inglesas. E sua publicação, querido ouvinte, é um marco na mudança de pensamento da igreja protestante europeia em relação a missões entre os povos ainda não alcançados. Carey teve a oportunidade de expressar seus argumentos pessoalmente na Assembleia de Pastores Batistas que aconteceu em Nottingham, em maio do mesmo ano, e ali ele pronunciou sua frase mais famosa: espere grandes coisas de Deus, realize grandes coisas para Deus. Poucos meses depois, em setembro, era fundada a Sociedade Batista Particular para a Propagação do Evangelho entre os Pagãos. O povo gosta de nome grande, né? Mais tarde foi chamada de Sociedade Missionária Batista. E em junho de 1793, a sociedade enviou William Carey e sua família para a Índia, dando início à grande era das missões além-mar, promovida pela Inglaterra e depois também pelos Estados Unidos. William Carey, então, decidiu ir para a Índia, mas antes de partir, enfrentou alguns desafios. Primeiro, todos achavam que ele estava fazendo um ótimo trabalho lá em Harvey Lane, onde ele pastoreava, em Leicester, e não havia razões para uma investida tão arriscada além-mar. Bom, querido ouvinte, sempre haverá muito trabalho no campo transcultural, assim como no Brasil, mas alguns são chamados para ir. Fique atento ao chamado. Além disso, foram muitos meses, viagens e contatos até que o sustento financeiro fosse levantado. Não desanime se ainda hoje for assim. Por fim, Dorothy, sua esposa, não se sentia chamada para o ministério transcultural. Estava perto de dar à luz. Então, William partiria com o filho mais velho, Felix, e Dorothy iria com os outros filhos para a casa de sua família. Uma coisa boa é que John Thomas, um cristão, antigo médico no navio Earl of Oxford, que já havia estado na Índia, estava à procura de uma oportunidade para voltar ao país como missionário. E depois de terem estudado o seu perfil, aprovaram ele como missionário da sociedade e ele seria então companheiro de Carey. Lá em Londres surgiu o último desafio. Era necessário apresentar um documento para licença de trabalho na Índia. Esse documento era concedido pela Companhia das Índias, mas o trabalho religioso era cada vez menos aceito. Afinal, ingleses querendo mudar a cultura dos nativos não era bom para os negócios. Olha só, Índia aí na lista de perseguição já ali no século XVIII. Bom, mas foi aí que John Thomas convenceu o capitão White do navio com quem ele já tinha trabalhado, a aceitá-los sem documentos. Contudo,
Essa situação fez com que eles fossem barrados na primeira parada do navio, ainda na Inglaterra, e tivessem que voltar para Londres. A boa notícia nisso tudo é que nesse meio tempo Dorothy deu luz a Jabes e decidiu por ir para a Índia com toda a família e ainda levar sua irmã mais nova, Catherine Plackett, que acabou indo para a Índia, se casando por lá, ficando por lá. Assim, em 13 de junho de 1793, as duas famílias, Carey e Thomas, seguem rumo à Índia no navio Crown Princesa Maria, como os primeiros missionários da Sociedade Missionária Batista. Detalhe, ainda sem autorização da Companhia das Índias. Isso fez com que terminassem a viagem em um pequeno barco pesqueiro que os levou do Crown até a costa de Calcutá, capital de Bengala Ocidental, chegando ali em 11 de novembro de 1793, 3 dias antes do desembarque oficial do navio. Carey e Thomas logo se separaram, pois Thomas era um gastador e Carey queria viver modestamente usando os poucos recursos que tinham com sabedoria. A família se mudou algumas vezes até que se instalaram em Malda, no interior da Índia, onde ele se dedicou ao aprendizado da língua bengali, pregação e tradução da Bíblia. Contudo, querido ouvinte, a, digamos assim, pressa em comunicar o evangelho não deu bons resultados. Logo, Carey percebeu que não sabia o suficiente da língua. Ok, você pode ser bom em argumentos, escrever uma investigação em inglês, como ele era bom, mas ele não era bom em bengali. Ele também não entendia muito da cultura. A tradução que ele fez não fazia sentido, não era compreensível ali para os bengalis hindus. Mas a promessa da palavra de Deus é que o nosso trabalho no Senhor não é vão. E o fracasso inicial não desanimou Carey, pois sabia que o povo precisava ter acesso à Bíblia na sua própria língua. Dorothy, sim, ela teve muita dificuldade em se adaptar à vida transcultural e os problemas financeiros que a família enfrentava frequentemente só dificultavam o relacionamento do casal. Foi então que em Malda, Carey começou a trabalhar em uma fábrica de tintura de anil, que foi a solução ali temporária para a questão financeira e também de documentos, porque aí ele tinha, digamos, um visto de trabalho. Ali em Malda, ele teve contato com o sânscrito, uma língua clássica que já não era mais falada na Índia, mas era tida como uma língua sagrada e era a língua da leitura, a língua da publicação de literatura. Assim, ele entendeu que a Bíblia tinha que ser traduzida também para o sânscrito, não só para o bengali, para que ela fosse recebida com o valor de texto sagrado que ela realmente tem. Assim, ele dedicava-se intensamente ao estudo das línguas, da cultura, tradução da Bíblia, pregação e ainda percebeu a necessidade de abrir uma escola e começou a ensinar alguns meninos em sua própria casa. Foi nessa época que a família Carey passou pela maior provação de todo o seu tempo na Índia. Em países tropicais como Índia, Brasil, Timor, doenças causadas por mosquitos são comuns. Carey teve malária e se recuperou, mas logo em seguida, seu filho Peter, então com 5 anos, adoeceu, teve febres altíssimas e veio a falecer. Por causa do sistema de castas, eles encararam o luto sozinhos, pois como estrangeiros eles eram párias e não houve quem fizesse o caixão, quem cavasse a cova ou se aproximasse deles, até que alguns da casta mais baixa, também párias, os ajudaram na hora do enterro. Essa situação foi bem traumatizante para eles. De fato, mesmo com o nascimento de um outro filho, Jonathan, no futuro, Dorothy nunca se recuperou e aos poucos foi perdendo sua sanidade mental até sua morte em 8 de dezembro de 1807, aos 51 anos. Um parêntese aqui para os relacionamentos do Carey. 5 meses depois da morte de Dorothy, Carey se casou com Charlotte von Humor, que, sendo conhecedora de literatura e fluente em várias línguas, tornou-se sua grande companheira de ministério, além de boa madrasta.
Após 13 anos de casamento, Charlotte também faleceu em 1821, aos 60 anos. No ano seguinte, Carey se casa uma terceira vez com uma viúva, Grace Hughes, que foi companhia preciosa no ministério e mais ainda no momento de luto quando seu filho mais velho, Félix, morreu no mesmo ano de 1822. Querido ouvinte, como está a Índia hoje? Quais os desafios do país mais populoso do mundo passou a China recentemente, com diversos povos, línguas e deuses? Vamos ouvir um pouquinho nas palavras do nosso missionário no campo. Olá, ouvintes do podcast Missionando. Eu sou o pastor Edmar, sou casado com a Adriana. Nós trabalhamos por 16 anos na Índia, 7 anos nas Filipinas. Tivemos o privilégio de servir no campo missionário como solteiros, como recém-casados, com bebês pequenos que se tornaram crianças, adolescentes no campo, hoje são adultos, vivendo suas próprias vidas. E nós agora, com mais de meio século de vida, seguimos com essa nobre tarefa de proclamar o Evangelho do nosso Salvador Jesus, agora a caminho do Camboja. Moramos por 16 anos na Índia, um país fantástico, de uma diversidade sem igual, linguística, cultural, política, religiosa, social, geográfica, e faz da Índia um mundo novo em cada uma das suas regiões. Naturalmente, essa diversidade também se manifesta na Igreja do Senhor e na maneira como ela é vista na sociedade. E existem regiões no país onde a perseguição religiosa é severa. Existem leis anticonversão, movimentos forçados de reconversão daqueles que deixaram a religião predominante para que voltem. E o local onde William Carey morou, trabalhou, onde existe até hoje a universidade que ele criou, continua sendo um enorme campo não alcançado. Já estive nessa cidade algumas vezes. Por outro lado, nas grandes cidades do país, mesmo com todos os desafios, com todas as dificuldades, o Evangelho está florescendo. Igrejas nascem, pastores nacionais são treinados e o reino de Deus avança. No momento estou por aqui, caminhando pelas ruas do país, pelas ruas de Calcutá, sentindo de perto novamente esse enorme desafio. A Índia é o país mais populoso do mundo, continua com o maior número de povos não alcançados, é um país de acesso criativo que está crescendo, o Evangelho aqui está crescendo, mas ainda necessita de auxílio em muitas áreas: evangelismo, discipulado, treinamento teológico, treinamento de liderança e etc. A PMT trabalha no país. Trabalhamos com discipulado, com plantação de igrejas, com ensino infantil, escola de idiomas, e convidamos você para juntar-se a nós, contribuindo com o Evangelho do Reino neste país tão lindo e tão desafiador. Deus te abençoe. Querido ouvinte, o desafio continua. Tem muita coisa para ser feita. E aí, partiu Índia? Está pensando em se preparar para o campo missionário? Está em dúvida e quer saber mais sobre missões? O CFM, o Centro de Formação Missiológica da APMT, é um curso que prepara você para o campo transcultural. São 17 módulos com professores capacitados, com experiência de campo e acadêmica, além de um estágio transcultural, que vão dar a você ferramentas para trabalhar no campo dentro e fora do Brasil. Ou vão ajudar a ampliar sua visão para atuar na igreja local. Você que é missionário, líder, vocacionado e membro de qualquer agência e denominação, venha se preparar para o trabalho missionário com o CFM.
Mais informações em apmt.org.br/CFM. Querido ouvinte, era o ano de 1795, fazia 12 anos que Carey estava na Índia e 7 em Malda, e a Igreja Batista contava com 4 membros ingleses e nenhum bengalês. Centenas iam para os cultos. Em 1797, a tradução da Bíblia para o bengali já estava completa e revisada. Carey fazia questão de destacar elementos positivos dos livros sagrados hindus, os Shastras, e do muçulmano, o Alcorão, claro, sempre deixando claro que o problema do pecado só se resolve pela graça por meio do sacrifício de Jesus. Mas, apesar do muito trabalho, Carey ainda não via frutos. Foi em 1799 que seus ânimos foram renovados. Nesse ano aconteceu a chegada de novos missionários enviados pela Sociedade Missionária Batista. 3 casais e 2 solteiros. Os Bronsdons, os Grant e seus 2 filhos, os Marshmans e seus 3 filhos, e os solteiros, o Ward e a senhorita Tidd. Esses missionários se instalaram em Serampore, um território dinamarquês na Índia sob controle do coronel Bee, que deu plena liberdade de trabalho para os missionários e até mesmo para a abertura de uma tipografia. Por que eu estou falando isso? Olha só, os Marshmans eram ex-diretores de escola e o Ward era gráfico e editor de jornal. Não demorou muito para que a família Carey se mudasse para Serampore em janeiro de 1800. Juntos, Carey, Marshman e Ward se tornariam o famoso trio de Serampore. Nesse mesmo ano, em dezembro, Carey batizou o primeiro indiano, Krishnapal, que se tornou grande cooperador da obra missionária na Índia, compondo hinos em bengali. Por outro lado, Joshua e Hannah Marshman iniciaram não apenas escolas dominicais, mas escolas para meninos, escola para meninas, que era coisa nova, e também escolas específicas para a instrução dos filhos dos europeus. Carey era professor e, além de querer que o povo pudesse ler a Bíblia, ele tinha a visão. Ele estava preparando a próxima geração de líderes da Índia. Registra-se que o trio de Serampore foi responsável por fundar 103 escolas. Em 1801, William Carey foi convidado pelos diretores do Fort William College para ser professor de Bengali na instituição recém-fundada pelo governador-geral da Índia Britânica, o Lord Wellesley, com o propósito de preparar jovens ingleses enviados para trabalhar na Companhia das Índias Orientais. Carey ia ensinar língua e cultura para eles. O trabalho de Carey na universidade deu a ele e à obra missionária em Serampore segurança financeira, além de condições para ampliar o estudo das línguas e a produção de gramáticas e dicionários, pois ali na universidade ele tinha o apoio de outros estudiosos que podiam corrigir, revisar, aperfeiçoar suas traduções. Essa posição na universidade ainda ajudou a ter liberdade para pregar o evangelho, claro, entre as castas mais baixas, ele era um pária, ali em Calcutá, e promover reformas sociais. Em 1812, a tipografia lá em Serampore já produzia material em diversas línguas, mas um incêndio que, ao que tudo diz, foi criminoso, acabou com anos de trabalho, além de destruir um grande estoque de insumo. Mas isso também não os desanimou, pois o trabalho gráfico logo foi retomado. Em 1818, Carey torna a educação acessível para toda a população ao fundar o Serampore College, destinado ao ensino de literatura oriental e ciência europeia a jovens de todas as castas, quer fossem cristãos, hindus, muçulmanos, permitindo ainda que todos guardassem seus costumes e ouvissem as aulas na língua local. Antes do Serampore College, o estudo era a exclusividade da casta mais alta, os Brahmanes.
Além disso, olha que visão e humildade desse missionário. A universidade também ensinava teologia para os estudantes cristãos, já consciente de que os estrangeiros sozinhos, sem o trabalho missionário nativo, nunca iriam alcançar a Índia. Além da educação, a reforma social foi uma bandeira que Carey levantou com toda a veemência. Em especial o Sati. O Sati, ele viu um desses rituais acontecendo e ficou chocado, quis impedir e não conseguiu. Esse é um ritual em que a viúva hindu era queimada junto com o falecido marido na pira funerária. Ela morria junto com o marido. E ele também levantou a bandeira contra o infanticídio, tanto de crianças que, porque tinham má formação, eram doentes, eram fracas, não aceitavam leite de peito, elas eram mortas porque acreditava-se que estavam possuídas de espíritos maus. E também foi contra os sacrifícios anuais de crianças, 100 crianças oferecidas ali às margens do Ganges às divindades da ilha de Sagar. Em 1802, o infanticídio ritual foi decretado crime em Calcutá, mas a batalha contra o Sati foi longa. Apenas em 1829, esse ritual em que a viúva hindu era queimada junto com o falecido marido foi abolido legalmente. O trabalho junto à universidade, que foi essencial para o desenvolvimento linguístico e as reformas sociais, foi também a causa de um rompimento com a sociedade missionária batista, que dizia que Carey havia perdido o espírito missionário e se entregado ao espírito de comerciante. Querido ouvinte, isso pode acontecer. Não são poucos os que vão para o campo, encontram dificuldades financeiras, veem nos salários vantajosos oferecidos aos estrangeiros uma saída para o sustento. É preciso pedir sabedoria a Deus, bons conselhos e desfrutar de paz, a fim de saber qual é a vontade de Deus. No caso de Carey, a história mostra que, além de não prejudicar seu trabalho missionário, garantiu-lhe boa posição para brigar pelas reformas sociais. Apesar de muitas críticas à qualidade do seu trabalho de tradutor, Carey traduziu a Bíblia completa para o bengali, sânscrito e marathi, além de porções da Bíblia para várias outras línguas. Em 1832, ele fazia a 8ª revisão da tradução para o bengali. Carey ainda contribuiu para a produção de dicionários para outras 6 línguas e colaborou com obras na área de botânica. Olha só, William Carey morreu em 9 de junho de 1834, aos 73 anos, na cidade de Serampore. Seus filhos, William, Jabes e Jonathan, vários hindus e muitas autoridades inglesas e dinamarquesas estavam presentes em seu funeral. No seu túmulo foram escritas parte de um hino de Isaac Watts. Um verme miserável, pobre e indefeso, em teus braços bondosos eu caio. Esse era o William Carey. Querido ouvinte, a liderança da Igreja Batista estava certa. Se Deus desejar converter os pagãos, Ele o fará sem a sua ajuda ou a minha. Mas complete esse pensamento com a frase de Carey: espere grandes coisas de Deus, realize grandes coisas para Deus. Tenha dependência de Deus e entenda o chamado missionário como um privilégio. Deus não precisa, mas Ele se agrada em nos usar. Saiba sempre da sua total dependência de Jesus. Esteja certo de que Ele é suficiente para realizar a obra que Ele mesmo pôs em suas mãos. E aí, querido ouvinte, foi inspirado? Então compartilhe esse podcast com 2 ou 3 pessoas. Eu sou Tabata Mori e fico aqui agora com você. Esse podcast contou com informações da Revista Batista Pioneira de junho de 2024. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Kleber Macedo, produção e locução de Jussi Heredes, Lucila Ribas, Nilceia Parisi, Raquel Henrique e Tabata Mori. Edição, Vanessa Espinhosa.